A manipulação da atenção pode facilitar ou engavetar decisões políticas. O tempo inteiro, em nossas vidas particulares, instituições e organizações públicas e privadas, estamos tomando decisões que impactam sobre nossas vidas privadas, como também sobre a vida da coletividade. Nesta reflexão de hoje, a análise será focada nas instituições e organizações do setor público. Para tomar decisões mais assertivas, seguimos, consciente ou inconscientemente, modelos sequenciados de raciocínio e nos baseamos em informações disponíveis que nós temos para a tomada de decisão em um determinado momento. Quando refletimos sobre os modelos contemporâneos mobilizados nos processos decisórios, um elemento fundamental, tanto no nível individual quanto no nível organizacional, é a atenção. A atenção é considerada importante porque, primeiro, trata-se de um bem escasso e, o sendo, é disputado e precioso. Essa disputa envolve conflitos políticos internos e externos às organizações em níveis de sistemas e subsistemas. E a atenção é fundamental para que, por exemplo, os gestores se debrucem sobre os problemas para tentar resolvê-los, pois a todo momento há muitas questões a serem decididas e discutidas, que para isso necessitam de atenção. Quem chama mais atenção ganha no jogo. Segundo, tem a capacidade de pautar o debate público, direcionando o foco a uma questão importante de tal modo que pode influenciar a agenda governamental e decisional. Pode, inclusive, fazer com que uma questão se torne uma questão que antes não era considerada. Para agentes que a gente se dediquem e tomem uma decisão, né? Muito importante. Terceiro, no sentido oposto, a atenção pode ser usada para distrair e desviar o foco de problemas ou questões que não sejam de um interesse de um político, de um governo, de uma organização em nível de sistema ou de subsistema e pode ser manipulada para virar a página de eventos e assuntos que sejam incômodos. Vamos a um exemplo para você entender melhor a importância da atenção ou o desvio de foco em relação à atenção, baseado em caso concreto. Em 29 de novembro de 2016, em meio à comoção nacional com a tragédia da queda do avião com os jogadores da Chapecoense, para a qual todas as atenções estavam voltadas, a Câmara Federal, de maneira inusual, adentrou madrugada tocando a votação do polêmico pacote de medidas anticorrupção. E o Senado colocou em votação no mesmo momento a PEC 241 do teto de gastos, congelando os gastos públicos por 20 anos. Curiosamente, excesso para o pagamento dos juros da dívida pública. Enquanto as redes e mídias sociais digitais eram inundadas com a hashtag SomosTodosChape, ocorreu também que um segundo fato ainda ganhou uma relativa atenção por parte da mídia tradicional. Mas o terceiro fato, crucial para a vida dos brasileiros, foi completamente ofuscado em relação à atenção que lhe era necessária. Ter capacidade de agência é importante para chamar a atenção a uma questão em detrimento de outra, bem como para reduzir as ambiguidades e incertezas. Nesse sentido, não necessariamente na gestão pública e, sobretudo, na mesa de decisões políticas governamentais, são os principais problemas que recebem mais atenção. Por isso, há picos de atenção que se convertem em picos de direcionamento, por exemplo, de recursos para áreas específicas nas políticas públicas. Em meio a recursos escassos, sendo a própria atenção também um recurso escasso, quando um tema é eleito como prioridade e nele são focadas as atenções, outros temas automaticamente são esquecidos. Essa falta de atenção à maioria das questões ajuda a explicar por que a maioria das políticas pode até nunca mudar, enquanto períodos intensos de atenção a algumas questões podem levar a novas formas de enquadrar e resolver os problemas
de políticas públicas, por exemplo. Mesmo assim, também podemos considerar a existência de mudanças repentinas de atenção em virtude da ocorrência de alguns eventos, catástrofes, por exemplo, eventos de foco, como também a falta de atenção a questões concorrentes ao que poderíamos chamar de temas engavetados. E um tema engavetado, uma não decisão, é também uma decisão, e que pode impactar na estabilidade das demais políticas públicas, né, e no seu funcionamento, pois quando você cobre um santo, você descobre outro. Como mais um exemplo, a atenção, por exemplo, do Palácio do Planalto, chamada tecnicamente na gestão de políticas, é de um processamento serial no nível macro. E a atenção dos ministérios e secretarias no nível mais abaixo do governo tem os sistemas de processamento paralelos. Ou seja, o que chega na mesa de um presidente da República, dos ministros ou dos governadores, passa por filtros até chegar lá. E a atenção é crucial nesse processo. Quando assuntos da reunião sobem à mesa de um presidente da República, pode, de lá, resolvida a situação, até seguir para o Congresso e se transformar em lei. No momento em que o assunto ganha relevância, sai do processamento paralelo, que é o subsistema, que processa as questões de governo e vai para o serial, a mesa do presidente e do governador. Na prática, podemos citar o processo decisório pelo qual passou a construção do arcabouço fiscal no terceiro governo Lula, assunto de máxima atenção interna e externa ao governo. O tema, conduzido pelo ministro Fernando Haddad, da Fazenda, passou pelas mesas de negociações da ministra Simone Tebet, do Planejamento, do Rui Costa, na Casa Civil, e de vários outros ministérios, além de negociações junto ao mercado, aos partidos e ao Congresso Nacional, até estar pronto para subir à mesa do presidente para uma decisão final. É importante rastrear os níveis de atenção conferidos às questões diversas, tanto pelo governo quanto pela mídia e público em geral, e procurar pesquisar os fatores que fazem com que a atenção aumente ou diminua, como, por exemplo, preconceitos do público, o significado e o imediatismo de questões e a capacidade dos atores de exercerem o poder de chamar a atenção para uma questão em detrimento da outra. Quem chamou mais atenção consegue ter uma decisão mais rápida. Esperamos ter contribuído um pouco para você refletir sobre a importância da atenção nos processos decisórios que estão presentes na condução das ações políticas, das organizações e das políticas públicas. A manipulação da atenção pode facilitar ou engavetar decisões políticas. Quer aprofundar um pouco mais? Acesse nossa coluna no portal Congresso em Foco. E obrigado pela sua atenção.